Olá, seguidores. Vamos aqui para o primeiro vídeo de AZQ11 aqui no canal. Esse aqui que é o Fiagro da AZQuest, que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Antes de começar, já mendigar aqui um like, né? Muito importante. Não conheço os influenciadores que estudam o fim dos pequenos como eu, tá? Deve ter algum outro aí que lê plataforma de dados e relatórios, mas estudar mesmo não conheço, tá? Se tiver, inclusive, deixe aí nos comentários, que seria bem interessante. Mas, ok, começando aqui apresentando o Wild de AZQ11. Então, o último rendimento aqui referente a fevereiro, tô gravando esse vídeo em março, provavelmente com lançamento para área pública em abril, tá? Eu tinha um rendimento aqui de apenas 10,5 centavos, então o rendimento aqui é um pouco mais fraco do que ele vinha pagando. Aqui é um rendimento bem estável, tá? O rendimento tem uma volatilidade bem elevada. Como é um fundo CDI, a única explicação que eu imagino que poderia ter para isso é a variação da quantidade de dias úteis. No entanto, aqui em novembro a gente teve poucos dias úteis, mesmo assim pagou 12 centavos. Então, a não ser que fez reserva, seria meio estranho. Então, aqui a ZQ11 é um fundo que tem um rendimento bem previsível, tá? Isso que não é uma característica normal em fundo CDI, né? Porque IPCA tudo bem que o índice está variando sempre, mas CDI deveria ter uma maior previsibilidade. Mas enfim, aqui um ponto pode incomodar alguns investidores. Então, esse aqui é um tema ruim que fica difícil de definir quanto esperar do fundo, tá? Realmente até no meu caso aqui, que estou por conta do imobiliário, tem uma dificuldade aqui de estimar quanto é que a gente vai vir aqui no próximo mês. Então, por esse lado é um ponto negativo aqui para a ZQ11. Mas enfim, mesmo com esse 10,5, parece ser um ponto mínimo, a gente tem aqui 1,28%. Ainda assim, acima da média que a gente tem na maioria dos fundos. Ok, vamos aqui agora para o desconto patrimonial, que o fundo tem 5% de desconto. Isso porque acredito que foram feitas várias PDDs aqui no fundo, né? Vejam só, essa queda aqui, ó, em junho de 2024, muito provavelmente foi alguma PDD causada por algum problema. Esse VP caindo desse tanto não é algo normal, tá? Que caiu quantos centavos? Foi 9,43, 68, uma queda de 75 centavos no valor patrimonial. Foi uma bela de uma provisão para devedores duvidosos. Mas enfim, ainda nesse vídeo aqui vou comentar sobre os problemas que o fundo já teve no passado. Ok, então apresentado aqui os dados básicos aqui de yield de desconto, vou passar a falar sobre os fundamentos de AZQ11. Primeira coisa, falando aqui sobre o gestor, sobre a AZQuest. Olha, não acompanho de perto nenhum dos dois fundos listados deles, o AZQ quanto o AZIN11, mas eu sempre ouvi muitos elogios à gestão, tá? Principalmente lá do AZIN11. Também que esse AZIN11 é um fundo que paga muitíssimo bem, um fundo bem high yield. Então, quando tá pagando bem, o pessoal tende a associar que é uma gestora de altíssima qualidade. Mas não é bem assim não, tá? Temos gestoras, temos fundos aqui de gestoras que pagam muitíssimo bem, mas de gestoras mequetrefes, como por exemplo, lá da Life Capital, de Life 11. O fundo paga muitíssimo bem, mas a gestora não é uma boa gestora, não é uma boa gestora. Então, a CQ tem relatos positivos, mas enfim, vou tratar aqui um pouco sobre a postura da gestora em alguns momentos. Ok, então vamos começar aqui falando sobre aqui mais uma análise do risco de AZQ11. E no ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui o fundo ele tem 26,4% em fiagros de direitos creditórios. Não é fiagro assim investindo em outro FI, né? Na verdade até tem um pouco de FGA11, mas seriam fiagros de direitos creditórios. Então, numa estrutura alternativa.
A respeito disso, quando o gestor ele faz tipo de estrutura igual esse FDIC Noah Sênior, ele aqui está buscando diminuir os custos de estruturação da dívida, pois aqui a gente tem a eliminação de um intermediário, no caso a securitizadora. É, Tem esse lado positivo, né, de eliminar um intermediário, dar uma redução do custo, consegue taxas melhores. É, Pode até ver aqui as taxas aqui desses FDICs provavelmente vão ser maiores a média do que dos demais, do que nos CRAs. O problema é que perde-se em transparência, tá? A securitizadora é bem fácil da gente dar uma verificada nas condições dos devedores, teve algum evento, tem robô fazendo cobertura. Já como quando é um FDIC, esse monitoramento dá uma reduzida, tá? Ok, agora começando a falar aqui sobre. Agora eu vou falar sobre os segmentos investidos por a ZQ11. Então aqui esses são os segmentos investidos. Agora eu vou dar meu parecer sobre eles. Aqui seria 28% recebíveis. Fica meio que uma incógnita aqui de qual seria o segmento real, né? Mas é muito provável que esses FDICs sejam de devedores de soja, tá? A maioria dos FDICs que eu conheço são devedores de soja. Aqui a gente tem o segmento de açúcar e etanol, com quase 25%. Esse aqui é o segmento que enfrentou bem aqui essa crise no agro, né? No entanto, começamos a aparecer algumas. Parece que o cenário aqui para o segmento sucrocoleiro não está indo muito bem. Tivemos aqui pressão extrajudicial da Raizen. Tenho li também comentários aqui de que os preços não estão legais. Então, aqui a sucretanol, por enquanto, está indo muito bem, mas pode vir a se tornar um pouco problemático. Já a cooperativa, aqui a gente está exposto indiretamente a produtores rurais de soja, né? Então, também está bem vulnerável a essa crise que a gente está vivendo atualmente no agro. Então, aqui nos segmentos intermediário, tá? Mas para ser bem sincero, é difícil você ter um fiagro que não tem alta exposição à soja, né? Mas enfim, não sou um grande fã de fiagros. Quem conhece o canal há mais tempo sabe muito bem disso, ok? Então vamos aqui agora para dar uma olhada na carteira de ativos. Então, primeiro ponto, gostaria de opinar aqui com vocês. Temos aqui esses dois CRAs aqui, ó, com mais de 7% de exposição. Isso não é saudável para um fiagro, ainda mais com esse monte de problema que a gente teve aí com os fiagros, né? O ideal é uma diversificação melhor do que essa, tá? Não tá tão posicionado assim nessas posições. Então, isso aqui apresenta, para mim, isso aqui é um risco bem elevado. Agora, aqui tratando sobre os problemas que a ZQ11 tem atualmente e já teve no passado. Mas antes disso, lembro vocês que aqui uma das funções aqui da parte paga do canal é o book de problemas, aonde eu faço compilado dos problemas que eu já identifiquei que eu consegui identificar na carteira de ativos. Então, essa aqui quebra bastante o galho para quem não tem o dia inteiro para acompanhar o mercado para saber o que, que é problema e o que não é. Ok, o primeiro problema que a gente tem aqui é o FDIC Cotibar série sênior. Olha, aqui é o seguinte, a Cotibar, uma cooperativa, ela estava morrendo de vontade de entrar em uma recuperação judicial, mas cooperativas não têm o direito a isso, tá? É, Aqui no fundo da Fito, no relatório deles, eles colocam o ativo deles da Cotibar como estando inadimplente. Aqui, ó. Aqui, CR Cotibar fala que está inadimplente desde o mês de novembro. No entanto, isso não quer dizer que esse FDIC que ele esteja inadimplente. Aqui a carteira de crédito cedida pode ser que esteja pagando,
No entanto, se essa carteira de crédito não for suficiente, de aumentar a inadimplência nessa carteira de crédito, pode ser que ela venha a ficar inadimplente, né? E porque a Cotibá provavelmente não pode não conseguir cobrir esses créditos inadimplentes, trocar esses créditos que ficaram podres. Ok? Então, aqui é um risco essa questão da Cotibá. Vamos lá. Outro problema que a gente tem é esse FDIC KT Sênior 1. Acho que tem Sênior 1 e Sênior 2. Deixa eu ver aqui. KET. Aqui só um detalhe, esse KET aqui é outro ativo, tá? Não é a mesma coisa não. Então é só esse FDIC aqui, KET. Então, sobre ele, esse daqui é um ativo que está envolvido na operação greenwashing. Esse aqui está desde 2024 e 24 e é um caso de fraude com créditos de carbono. Então, aqui é um caso, pelo que eu dei uma olhada, deve demorar bastante tempo ainda, tá? Bastante tempo mesmo para ter alguma solução sobre esse caso. Ok, comentando aqui sobre as garantias desses dois problemas que o fundo teve, dá uma procurada aqui no relatório. Ah, aqui, pesquisar aqui, né? Caeté, Fiagro Caeté. Então, até já marquei aqui esse FDIC Fiagro que teve problema com crédito de carbono. Pelo menos tivemos alienação fiduciária de terras. No entanto, aqui até ter essa investigação, passar todo esse rolo, vai demorar muito para recuperar isso aqui, tá? Mas muito mesmo. Já que nesse fiagro da Cotibá, a gente não tem garantia nenhuma, né? Que é apenas subordinação de outros créditos. Então, é situação bem difícil, tá? Aqui é a cooperativa mais antiga do Brasil desde 1911. Pra vocês terem noção da situação do agro, né? Realmente muito difícil. Ok? Agora aqui tem um outro problema que o fundo teve no passado, mas que vocês não vão encontrar nessa tabela. O fundo ele já teve exposição à AgroGalaxy. E, no entanto, vocês não vão encontrar nada sobre a empresa aqui no relatório, tá? Que nós não encontrar nada sobre a AgroGalaxy em a ZQ11. Então, esse aqui é uma maquiagem, né? O fundo teve um problema no passado, mas aí eles agora querem esconder isso, né? E aqui, pelo menos, tem um lado positivo, né? Que eles consideraram esse CRA a zero, que é o certo, tá? CRA da AgroGalaxy, se recuperar alguma coisa, vai ser um milagre, tá? Porque é uma situação bem difícil, que não tem garantia real nesse CRA AgroGalaxy. Deixa eu ver aqui como é que foi. Tivemos impacto aqui desse problema. Ah, aqui, a ZQ nunca deixou de pagar rendimentos. É estranho ter essa posição a AgroGalaxy nunca ter parado de pagar rendimento. Então teve essa queda brutal aqui na cota patrimonial que eu mostrei para vocês, né? Aqui no mês de junho de 2024. Vamos ver o que que foi. Provavelmente foi alguma coisa relacionada a esse problema com a AgroGalaxy. Vou pegar aqui o relatório aqui de junho. Que deixa eu ver se conta uma coisa da AgroGalaxy. Agro, aqui ó, CRA AgroGalaxy era, não, tá aqui o primeiro. Desse, enfim, teve aqui algumas provisões aqui. Isso é bom porque tira o problema da frente, né? Menos mal. Ok, lembrando que ao fazer essa provisão 100%, o fundo literalmente tirou o problema da frente, né? Já tá valendo zero agora, então esse aqui é um ponto bem positivo. Ok, prosseguindo aqui comentando sobre a ZQ11, em que eu acho que já comentei aqui todos os fundamentos, agora seria aqui dar minha opinião sobre ele, fazer aqui uma conclusão.
Então, para ser bem sincero, é, não é o pior Fiagro que eu já estudei, mas também não é o melhor, tá? Então estaria aqui mais ou menos no meio do caminho. Não vejo a ZQ11 como sendo ativo de excelente qualidade, tá? Então, para mim aqui, eu acho que deveria existir um pouco mais de yield frente frente aos pares, tá? Porque eu vi um pouco mais de risco aqui. Ok, então essa aqui é a minha opinião. Fica à vontade para discordar. Mas enfim, peço que seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.